O sucesso é uma coisa volúvel. Algumas pessoas vão lutar a vida inteira procurando por aquela única ideia que as tornará milionárias, enquanto outras simplesmente tropeçarão nela na primeira tentativa. Este é o caso de Scott Adams, a pessoa que fez uma fortuna com sua tirinha Dilbert. O que me fascina nesse homem é que, apesar de poder ter se acomodado no sucesso, ele optou por investir seu tempo em diversas outras empreitadas comerciais, todas fracassando de formas singulares. E, eventualmente, até mesmo sua própria maior conquista acabaria desmoronando por culpa de ninguém mais além dele mesmo. Esta é a história de Scott Adams e a morte de Dilbert. Scott Adams nasceu em 8 de junho de 1957 em Windham, Nova York. Ele passou a maior parte da juventude em sua cidade natal, estudando na Hartwick College após o ensino médio. Durante esse tempo, ele afirma que seu novo amor por beber e festejar fez com que suas notas caíssem e, assim, colocou em risco sua bolsa de estudos. A situação agravou-se quando ele contraiu o pior caso de mononucleose já visto pela equipe de enfermagem da escola. Nesse momento, ele teria sido encorajado a desistir, pois não havia como prosseguir os estudos em sua condição atual. Mas Adams se manteve firme e perseverou através da fadiga debilitante causada pela doença. Ele não apenas acompanhou seus estudos, mas melhorou suas notas e ficou um mês à frente da turma em suas leituras. É completamente plausível que essa anedota contada pelo cartunista sobre si mesmo seja verídica, assim como todas as outras. Mas é importante estabelecer desde cedo que Scott Adams é um exemplo clássico de um menino que gritou lobo. Ele é conhecido por exagerar a realidade ou simplesmente inventar coisas. Mas isso não é apenas minha afirmação. Como declarado em seu livro, Como Falhar em Quase Tudo e Ainda Ganhar Grande, é difícil saber quando um cartunista fala sério ou constrói uma elaborada piada prática. Já criei pegadinhas que duraram anos. Às vezes, quando só eu entendia a piada. Eu me passei por outras pessoas online e até pessoalmente. Eu escrevi opiniões que, na verdade, não tenho apenas para ver qual reação eu obteria. Para entender completamente a história de Scott Adams, é preciso aceitar que a linha entre verdade e ficção é inerentemente turva. Outro exemplo disso em seus primeiros anos foi logo após sua formatura, quando decidiu se mudar para a Califórnia depois que seu carro quebrou em uma estrada remota de Nova York no inverno e quase congelou até a morte. Ele voou para o outro lado do país e se matriculou na UC Berkeley para obter seu mestrado em administração de empresas. Durante esse período, ele iniciou o trabalho como caixa no Crocker National Bank. Adams afirma que, durante seu trabalho, foi mantido sob a mira de uma arma em 2 ocasiões. É importante notar que não há fontes para confirmar essa afirmação, e recentemente ele aumentou esse número de 2 para 5. Insatisfeito com sua suposta posição muito perigosa no banco, Adams decidiu tentar subir na hierarquia corporativa, enviando uma lista de ideias potenciais para melhorar a empresa ao seu superior direto. Surpreendentemente, apesar de admitir que suas ideias eram ruins, o jovem universitário foi rapidamente encaminhado para o programa de treinamento de gestão do Crocker National Bank. No entanto, sua carreira promissora foi interrompida quando informaram que não poderia ser promovido, pois era um homem branco, e a empresa buscava aumentar a diversidade. Lembrando que a única fonte para essas afirmações é o que Adams escreveu, mesmo que pareça repetitivo. Isso será importante mais tarde. Mas seja qual for o motivo para o progresso estagnado da carreira na Crocker, Scott decidiu mudar para um novo emprego na Pacific Bell Telephone Company após obter seu mestrado. Infelizmente, ele logo se deparou com o mesmo obstáculo na carreira, incapaz de avançar mais devido à sua raça e gênero. De qualquer forma, ele não era muito apaixonado pelo mundo corporativo. Se eles não o quisessem, ele seguiria seu próprio rumo. Todos os dias antes do trabalho, praticar novas habilidades que possivelmente lhe renderiam a vida. Apesar da maioria desses serem fracassos, o desenho animado se destacou como o mais promissor. Dilbert foi criado como um personagem que eu usava no meu trabalho diário, e eu fazia pequenas tirinhas no meu quadro branco, no meu cubículo, e às vezes eu fazia apresentações como parte do meu trabalho, e eu colocava algumas tirinhas que eu desenhava e elas eram meio populares ao redor do escritório, e logo elas começaram a se espalhar pela empresa. Os artistas em ascensão enviaram Dilbert para várias editoras antes de serem contratados pela United Features Syndicate em 1989,
As tirinhas iniciais diferiam um pouco da identidade que o quadrinho eventualmente assumiria, apresentando apenas dois personagens principais, Gilbert e seu animal de estimação, Dogbert. O crescimento de Gilbert foi lento no início, sendo publicado em apenas 100 jornais em 1991. Alguns anos depois, Adams começou a incluir seu novo endereço de e-mail nas margens de cada tirinha, numa época em que a maioria das pessoas nem sabia o que era isso. Ele atribui muito de seu sucesso inicial nos desenhos animados a essa decisão, pois os leitores podiam contatá-lo e dizer em que direção gostariam de ver a série seguir. Muitos desses remetentes de e-mails mostraram uma forte preferência por quadrinhos que retratavam Gilbert trabalhando em seu emprego de escritório, o que levou Adams a se concentrar mais nesse aspecto de sua criação. Seus anos de experiência com a América corporativa lhe deram material suficiente e ele estava mais que feliz em usá-lo. Tivemos uma reunião e decidimos mudar bastante o seu projeto. Não te convidamos para a reunião porque as coisas fluem melhor quando ninguém tem conhecimento real. Quais são as mudanças? Se eu lembrar, deixarei um recado de voz. Foi quando tudo realmente decolou. Conforme os quadrinhos se voltaram para a sátira da cultura do escritório, mais pessoas começaram a perceber. Em poucos anos, a marca Gilbert cresceu de uma simples tira de quadrinhos para um gigante da cultura pop. E não se engane, isso era uma marca. Para quem não viveu o auge do Gilbert no final dos anos 90 e início dos 2000, pode ser difícil compreender esse fenômeno, com mercadorias e tiras enfeitando paredes de cubículos pelo mundo. Essa ascensão corresponde à crescente popularidade da mídia que satiriza carreiras corporativas durante os anos 90, com filmes como Office Space e Falling Down sendo lançados durante essa era também. Em poucos anos, Gilbert liderou esse movimento crescente. Adams escreve sobre ser um universitário sonhando em ter sucesso criando algo, citando, amplamente desejado e fácil de produzir. Com Gilbert, parecia ter encontrado exatamente o que buscava. O sucesso de Gilbert se deveu principalmente a dois fatores. Enquanto o primeiro era claramente sua identificação e apelo massivo, a sorte e o bom momento também foram cruciais. É importante notar que no mesmo ano em que Gilbert foi escolhido por um editor, o cartunista Berkeley Breathed encerrou sua aclamada história em quadrinhos, Bloom County. Alguns anos depois, em 1985, Bill Watterson também decidiu se afastar de sua criação, o amplamente amado Calvin e Hobbes. Ambas as histórias em quadrinhos foram publicadas em milhares de jornais mundialmente, criando um grande vácuo após suas conclusões. E este foi um vácuo que Gilbert foi mais do que capaz de preencher. Mas nem todos estavam tão entusiasmados com essa ascensão meteórica. Bill Griffith, cartunista criador da tira cômica absurda Zippy the Pinhead, publicou um artigo criticando a atual situação das páginas de quadrinhos dos jornais, apontando Gilbert como um exemplo do declínio dessa forma de arte. De quadrinhos nova, mais popular e bem-sucedida na América hoje. O que isso nos diz sobre o meio? A tira de quadrinhos existe no limiar onde a arte encontra o comércio. As tiras de quadrinhos atualmente soam mais como um consolo do que uma expressão artística. Eles estão lá. Com uma regularidade entorpecente, eles estarão lá, reciclando as mesmas piadas sobre dieta e gags de estilo de vida, dia após dia. Eles não são realmente feitos para serem lidos, eles são feitos para serem escaneados, absorvidos rapidamente e esquecidos da mesma forma rápida. Apesar de parecer presunçoso para alguém falando sobre a página engraçada, as preocupações de Griffith tinham fundamento. Zippy the Pinhead, Bloom County e Calvin e Hobbes eram conhecidos por sua arte detalhada e escrita reflexiva. Em poucos anos, duas dessas tirinhas sumiram, substituídas por uma que parecia interessada apenas em produzir conteúdo com foco principal no apelo massivo. Ao artigo de opinião, ele publicou tirinhas do Gilbert, onde Dogbert cria sua própria tirinha chamada Pip a Cabeça de Zipper. Adams usou isso como um meio para expor todos os seus problemas com Zippy. Ele acreditava que a arte detalhada e o estilo não sequencial de Griffith, dos quais tanto se orgulhava, eram apenas o trabalho de um homem amargurado fazendo uma tirinha que ninguém iria gostar. Bill replicou com uma tirinha própria, debochando do estilo artístico simples e da escrita do Gilbert. Embora a briga tenha esfriado depois disso, duas coisas ficaram claras. Primeiro, a paisagem da página de quadrinhos do jornal mudou para sempre. E segundo, Scott Adams não reagiu bem à zombaria. Não eram apenas outros cartunistas expressando sua frustração nesse período também.
Conforme a febre Gilbert se popularizava nacionalmente, Tristan Farron se irritava cada vez mais ao ver o personagem de desenho animado por toda parte. Em suas próprias palavras, sofri anos com a insípida mercadoria relacionada ao Gilbert me encarando das baias de outras pessoas. Trabalhei em projetos de software com o codinome Dogbert. Isso ficou irritante. Essa irritação eventualmente se transformou em um ressentimento intenso que precisava de alívio. Tristan foi ao seu site pessoal e publicou O Buraco do Gilbert, uma história em quadrinhos na qual ele pegou os desenhos de Scott Adams e editou o diálogo, substituindo-o pelas coisas mais vulgares que ele poderia pensar. Apesar de sua relativa obscuridade, o site ganhou uma pequena base de fãs cult na internet inicial que compartilhavam o desprezo de Farron por Gilbert. Mas a diversão acabou quando a United Features Syndicate percebeu o buraco do Gilbert e enviou a Farron uma ordem de cessar e desistir. Muitos consideraram mesquinho, já que Tristan não era o único a fazer piada com o personagem de desenho animado online. Mas o que realmente era desconcertante era a nota pessoal que ele recebeu do próprio Adams, perguntando-lhe simplesmente: "Você quer ir para a cadeia?" Embora provavelmente pudesse ser argumentado em tribunal que o Gilbert Hall se enquadrava no conceito de uso justo, Tristan decidiu que não queria lidar com a dor de cabeça e simplesmente deletou as tirinhas do seu site, momento em que foi informado que a United estaria monitorando sua atividade na web. Os leitores das tirinhas expressaram sua decepção, chamando a atenção do site de choque Rotten.com. Eles contataram Tristan e perguntaram se poderiam hospedar suas criações em sua plataforma, cientes das possíveis implicações legais. Acordo alcançado. O buraco do Gilbert tem novo lar. Não demorou muito até que eles também recebessem documentos legais. Apesar dos administradores do Rotten terem removido as tirinhas, eles ainda se rebelaram sutilmente ao substituí-las por uma imagem dos documentos recebidos. Em resposta, a United enviou-lhes outra mensagem ordenando que removessem toda menção ao nome Gilbert de seu site, o que significa que receberam documentos legais sobre os documentos legais anteriores. Eles cumpriram, colocando uma imagem do novo pedido com o nome Gilbert censurado e substituído por pênis. Isso certamente irritou ainda mais o cartunista. Como Ron havia tecnicamente honrado o pedido de seus advogados, nada podia ser feito a respeito. Adams nunca respondeu mais à situação depois disso, mas esses eventos foram apenas pequenos contratempos na ascensão de Scott à proeminência. Com a popularidade crescente da história em quadrinhos, o próximo passo era adaptá-la para outro meio, com várias redes disputando a chance de produzir um programa de TV baseado na propriedade intelectual. Adams fechou um acordo com a Fox em 1997 para criar uma série de Gilbert em live action, mas o projeto desmoronou após apenas um piloto ser filmado, sem ir ao ar. Até a escalação do elenco é considerada uma mídia perdida, não estando disponível. Esse fracasso convenceu Adams de que a única maneira de um show do Gilbert funcionar seria se fosse animado. Eventualmente, um acordo foi assinado com a pequena emissora United Paramount Network, com quem ele acreditava que teria a maior quantidade de liberdade para criar o que quisesse. Como alguém que assistiu tudo, posso dizer que é muito bom e recomendo conferir se você curte animação adulta. O projeto tinha um bom pedigree, já que Adams se juntou a Larry Charles, escritor fundamental para Seinfeld durante seus primeiros anos, para ajudar a criá-lo. Quando o primeiro episódio estreou em 1999, recebeu críticas positivas tanto de críticos quanto do público, que o elogiaram por seu senso de humor cínico e satírico, semelhante ao quadrinho original. Por todas as métricas, a United Paramount Network parecia ter um sucesso em mãos, capaz de impulsionar significativamente sua posição no mundo da transmissão televisiva. O fato é que, no entanto, o sucesso é volúvel na indústria do entretenimento e Gilbert foi cancelado no ano seguinte após apenas 2 temporadas no ar. Poucos anos depois, a United Paramount Network foi extinta. Em uma entrevista de 2006, Adams refletiu sobre muitos dos fatores que levaram ao fracasso do show Gilbert. Ele culpou principalmente os executivos da rede. Além da já baixa audiência da United Paramount Network, o horário do show foi alterado repetidamente. Ele também citou o fato de que Gilbert era exibido após outro programa intitulado Shasta McNasty, que Scott descreveu como, cito, o pior programa de TV já feito.
Se houve uma coisa que ficou clara com esse episódio, é que Scott Adams estava pronto para exercitar sua criatividade além da página de quadrinhos do jornal, talvez até além dos limites de Dilbert. Ele começou a arquitetar um plano antes de abordar Pierluigi Zappacosta, o cofundador da Logitech, para ajudá-lo a realizar uma pegadinha em sua empresa. O plano era simples. Adams conduziria uma reunião com os executivos da Logitech, disfarçado de estrategista corporativo, e os convenceria a adotar a declaração de missão mais complicada que ele conseguisse arquitetar. Embora a maior parte disso tenha sido mal arquivada, o processo de transformar Scott Adams nesse consultor falso foi detalhado no site do San Jose Mercury News. Com o pseudônimo Ray Maybear, o cartunista usou peruca, bigode falso e maquiagem leve para criar o disfarce. Não entendo por que ele se incomodou em fazer isso pessoalmente, embora fosse improvável que alguém o reconhecesse de qualquer maneira. Adams, acompanhado por uma equipe de câmera e pela jornalista Tia O'Brien, entrou na reunião e começou seu ato, apresentando sua ideia para a nova declaração de missão e aceitando todas as propostas dos executivos para preenchê-la com o máximo de jargão corporativo possível. No final, o resultado foi o seguinte: a missão do novo empreendimento é buscar oportunidades de crescimento lucrativo em relacionamentos, tanto internos quanto externos, em mercados emergentes inclusivos de missão, explorar novos paradigmas e, em seguida, filtrar, comunicar e evangelizar as descobertas. Adams removeu seu disfarce, revelando seu esquema para os empresários confusos na sala. Não está claro qual era exatamente o ponto desta manobra, no entanto. Por todas as contas, parece que os líderes da Logitech nunca iriam adotar esta nova declaração de missão, mas é inegável que Scott tinha muito orgulho nela. Talvez ele estivesse usando isso para provar que era mais do que apenas o cara do Dilbert, não somente um artista de um truque só. Foi também por volta dessa época que ele começou a ser contratado para palestras públicas, que também decolaram rapidamente e se tornaram uma fonte lucrativa de renda por direito próprio. Isso, combinado com os lucros da sindicação e comercialização do Dilbert, significava que Adams agora tinha uma grande quantidade de dinheiro para fazer o que quisesse. Investir era o caminho óbvio a seguir, e ele comprou participações em algumas empresas iniciais da bolha da internet que acabaram não indo a lugar nenhum, incluindo proto-concorrentes de sites como YouTube e Postmates. Ele também investiu parte de suas economias em desastres infames como Enron e WorldCom. Essa foi a deixa para Scott tomar as rédeas e investir mais pessoalmente nos negócios em que investia. De acordo com sua autobiografia, ele vinha constantemente pensando em ideias por anos, variando de programas de computador a material de escritório. A grande maioria desses conceitos morreu antes mesmo de começar, seja por falta de habilidade ou dificuldade em obter uma patente. Alguns deles, porém, tornaram-se reais antes de eventualmente falharem e queimarem. Além de desenhar, a comida também era um dos interesses constantes de Adams. No final dos anos 90, ele se juntou a um restaurateur chamado Stacy Belkin para criar o Stacy's Café, localizado em Pleasanton, Califórnia. Vale ressaltar que o papel de Scott neste empreendimento era apenas financeiro, com Belkin responsável pela gestão diária. Por todos os indicadores, este negócio foi muito bem sucedido, com alta satisfação do cliente e receita consistente. Alguns anos depois, os proprietários decidiram que era hora de expandir para uma segunda localização. Foi quando os problemas começaram. Quando o Stacy's at Waterford abriu para negócios em Dublin, Califórnia, em 2006, não demorou muito para que os problemas se apresentassem. Belkin logo se sentiu sobrecarregada gerenciando os dois estabelecimentos. Precisando de alguém para liderar no novo local, Adams se indicou como o melhor candidato. Muitas pessoas na época, incluindo Scott, apontaram a ironia de que um homem que fez carreira parodiando chefes incompetentes estava agora se tornando um. Como ele afirmou em um post, sou altamente experiente em fazer quadrinhos engraçados sobre gerentes. Quão difícil poderia ser a transição de zombar de idiotas para se tornar um? É importante entender que Adams nunca contratou funcionários para seu negócio de quadrinhos, portanto, não tinha experiência em gerenciar equipes. Ele aceitaria sugestões de qualquer um, incluindo funcionários, até simplesmente pessoas com quem era amigo, resultando em uma mentalidade de jogar tudo na parede e ver o que cola.
Para citar o chefe do restaurante em uma entrevista conduzida pelo New York Times, ele realmente não tinha ideia do que estava fazendo. Com a queda contínua nos lucros do restaurante, ele ficou desesperado a ponto de pedir ideias a fãs anônimos do Gilbert na internet. Ele recebeu principalmente piadas como resposta. Uma sugestão popular foi que o Stacey's at Waterford organizasse um torneio de vôlei nu no local. Naturalmente, isso foi outro beco sem saída. Mas Adams tinha uma ideia própria. Com o tempo, ele ficou mais obcecado com a iluminação da sala de jantar. Segundo ele, esse era o fator mais importante para o sucesso de qualquer restaurante, até mesmo mais do que a qualidade da comida. As grandes janelas do prédio frustravam-no constantemente, pois impossibilitavam uma iluminação consistente. Então sua grande ideia foi se livrar de toda a luz natural. Nos meses seguintes, ele e sua equipe se reuniram com dezenas de designers de interiores, mas nenhum conseguiu fornecer as cortinas adequadas para bloquear totalmente a luz solar. Depois de um tempo, Adams foi forçado a desistir dessa ideia também. Em um último esforço desesperado para salvar o restaurante, Scott tentou promovê-lo usando a única coisa que sempre lhe trouxe sucesso: Gilbert. Ele disponibilizou painéis de quadrinhos em branco nas mesas para os convidados desenharem suas próprias tirinhas e instalou uma TV exibindo constantemente quadrinhos do Gilbert. Havia até um boato de que ele tinha planos de fazer os funcionários se vestirem com uniformes inspirados no Gilbert, mas Adams negou categoricamente. No fim, foi muito pouco e tarde demais. O Stacey's em Waterford acabou sendo forçado a fechar depois de ser superado pelos concorrentes próximos, e o original Café Stacey fechou pouco tempo depois. Outra empreitada de negócios baseada em alimentos de Adams foi uma na qual ele investiu ainda mais pessoalmente. Ele atribui grande parte do seu sucesso na carreira à saúde e nutrição. Como vegetariano experiente, Scott sentiu o dever de ajudar seu público a melhorar a alimentação. Em 1998, ele fundou a Scott Adams Foods, uma empresa através da qual ele criou um produto, o Gil Burrito. Como o nome indica, este era um burrito temático do Gilbert, que podia ser aquecido no micro-ondas, criado com a ajuda de Jack Parker, um homem que teve uma longa carreira na indústria alimentícia. O produto vinha em 4 sabores: mexicano, indiano, churrasco e alho e ervas, cada um contendo 100% da ingestão diária de vitaminas recomendada para o consumidor. De acordo com especialistas, não é necessariamente aconselhável que alguém coma todas as suas vitaminas em uma única refeição, pois isso pode levar a um excesso de certas substâncias. No entanto, Adam persistiu com a ideia, até criando um site para promovê-la. Foi aqui que ele escreveu sobre seus planos para o burrito de Andrew, dando-nos uma ideia de quão importante ele acreditava que este negócio seria para a raça humana. Ele até contratou desenvolvedores ucranianos para criar um game baseado no produto. Era simples, o jogador precisava guiar Gilbert para se exercitar e comer alimentos saudáveis para sobreviver mais que seu inimigo. Ter sucesso nesta tarefa recompensaria o jogador com uma animação de Gilbert dançando no túmulo de seu inimigo. Apesar das grandes ambições de Scott para o Gilberito, o produto fracassou duramente quando foi lançado no mercado. Ele conseguiu admitir algumas de suas falhas, nomeadamente que o conteúdo de vegetais e feijão era tão grande que causava problemas digestivos para muitos clientes. Mas em sua autobiografia, Adams atribui o fracasso do Gil Burrito principalmente a empresas de alimentos rivais, que ele alega terem contratado agentes para entrar em supermercados e esconder seu produto no fundo da seção de congelados. É importante notar que essa alegação de manipulação corporativa era inconfirmável, e o único lugar onde eu já vi isso afirmado foi por ele. A Scott Adams Foods encerrou suas operações apenas alguns anos após ser criada, encerrando os sonhos do cartunista de mudar o mundo. Isso parece ser uma falha que ainda o incomoda até hoje. O Gil Burrito era muito mais que uma simples opção de almoço para micro-ondas. Era para ser um presente para a humanidade. Em 2006, ele se casou com uma mulher chamada Shelley Miles, de quem ganhou 2 enteados. O casal teve um relacionamento tranquilo antes de se separar em 2014. Parece que eles permaneceram em bons termos após o divórcio, e Adams até continuou a ser uma figura constante na vida de seus filhos nos anos seguintes.
No seu tempo livre, do qual parecia ter muito durante o início e meados dos anos 2000, já que desenhar Dilbert ocupava muito pouco de sua agenda diária, Scott se considerava algo como um filósofo e coach de vida. Afinal, ele estava recebendo muito bem por eventos de palestras públicas. Ele publicou vários livros durante sua vida, principalmente sobre suas visões de mundo. Um dos primeiros desses foi O Princípio Dilbert, que expôs a ideia de que as pessoas menos competentes em qualquer empresa seriam promovidas à gerência para mitigar a quantidade de danos que poderiam causar. Apesar de ser um conceito engraçado para uma tirinha, é incrível que as pessoas realmente vivam por essa filosofia. Você pode estar notando um padrão aqui. Sempre que Adams quer alcançar sucesso ou ajudar um de seus negócios em dificuldades, ele anexa o nome Dilbert na esperança de atingir um público maior. Isso faz sentido, já que o quadrinho provou ser a ideia mais comercializável entre todas. Porém, não é o que mais o enche de orgulho. Em entrevistas, Scott Adams afirmou que seu verdadeiro legado serão seus escritos sobre religião. De 2001 a 2004, ele publicou uma duologia de novelas intituladas God's Debris e The Religion War, que detalhavam suas visões sobre teologia. Mais ou menos. É importante lembrar que Adams sempre foi um narrador pouco confiável quando se trata de contar histórias sobre sua vida, e isso vale em dobro para discutir suas crenças pessoais. A introdução para God's Debris explica isso com suas próprias palavras. As opiniões e filosofias expressas pelos personagens neste livro não são minhas, exceto por coincidência em alguns pontos que não valem a pena mencionar. Você não descobrirá minhas opiniões lendo minha ficção. God's Debris é estruturado em torno de uma conversa entre dois personagens fictícios sem nome, o protagonista e um misterioso velho que, como o autor afirma durante a introdução, sabe tudo. Os dois discutem uma lista extensa de tópicos, todos girando em torno de Deus e religião, com o velho onisciente descrito no livro como um humano de quinto nível, fazendo algumas afirmações verdadeiramente bizarras sobre a natureza da realidade que o protagonista lentamente começa a acreditar ao longo do livro. Isso inclui a ideia de que todas as religiões estão subconscientemente cientes de que o que acreditam está errado, e só afirmam ter fé para receber os benefícios terrenos de fazê-lo. Ele também afirma que toda a criação é o resultado de Deus se explodindo apenas para ver o que aconteceria se ele morresse. Daí o título, Os Destroços de Deus. Como escritor, considero a novela uma história sinuosa de dois personagens fazendo perguntas aparentemente inteligentes, mas que, no final, não têm significado algum. Uma troca particularmente irritante vê os personagens debatendo a diferença entre fantasia e realidade. O velho argumenta que um objeto com o qual o protagonista interagiu fisicamente é tão real quanto algo como o coelho da Páscoa, já que ambas as coisas agora existem apenas como memórias. Isso ignora que ninguém nunca interagiu fisicamente com o coelho da Páscoa. Adams descreveu este livro como um experimento mental, apenas uma série de ideias para ponderar, mas não deve ser levado ao pé da letra. No entanto, o fato de ele ter afirmado que acredita em algumas das opiniões expressas pelos personagens sem especificar quais deixa muito espaço para dúvida. Esse é um padrão frequente ao estudar Scott Adams. Ele costuma dizer coisas ultrajantes enquanto minimiza e obscurece o quanto realmente acredita que elas são verdadeiras. Ele dirá coisas em que genuinamente acredita, exceto pelas partes em que não acredita, nunca esclarecendo quais são quais. Uma coisa que ele tem sido muito franco é a sua crença no poder das palavras. Scott é um hipnotizador certificado desde seus 20 anos. Agora, o hipnotismo é um assunto um tanto controverso no campo da psicologia. Apesar de estudos indicarem possíveis benefícios em situações como emagrecimento, cessação do tabagismo ou alívio da dor, está longe de ser uma cura milagrosa para essas condições e se mostrou ineficaz em muitos cenários. Mas Adams tem total fé nisso na prática, aparentemente comparando-o a alguma forma de controle mental sobre os plebeus. A hipnose trata as pessoas como se fossem máquinas que podem ser programadas. Com as entradas corretas, você obtém as saídas desejadas. Ele se referiu à raça humana como robôs úmidos em várias ocasiões, que se curvarão à vontade de qualquer um que possa juntar a série correta de palavras.
Na verdade, ele afirma ter colocado isso em ação dentro de God's Debris, afirmando na introdução de sua sequência que ele, cito, usou uma variedade de técnicas de hipnose na tentativa de produzir uma sensação de iluminação eufórica no leitor. Meu escritor Jack diz que não se sentiu assim depois de ler o livro. Outra das crenças profundamente arraigadas de Scott é o poder das afirmações. Esta prática consiste em repetir seus objetivos diariamente para alcançar o sucesso. No passado, quando o cartunista falou sobre afirmações, críticos o acusaram de acreditar que elas são uma forma de magia. Adams negou veementemente, afirmando que acredita que elas são úteis para se concentrar no objetivo de alguém. Isso pode parecer razoável até você ler a seção de sua autobiografia em que ele dá um exemplo de quando as afirmações funcionaram em sua vida. Eu, Scott Adam, afirmei que ficaria rico. A versão longa da história envolve duas escolhas de ações ridiculamente sortudas que vieram para mim do nada, em lampejos separados de algo que parecia intuição. Não investi na primeira ação devido a uma confusão burocrática, e ela posteriormente disparou. Comprei e vendi rapidamente a segunda ação com um ganho respeitável e assisti da lateral enquanto ela também disparava. Apesar dos protestos de Scott em contrário, isso soa como alguém lançando um feitiço mágico em seu cérebro para dizer-lhes em quais ações investir para ficar rico. E como ele afirma ter retirado antes do pico da ação, ou falhado em investir totalmente, tecnicamente ele não pode ser provado errado, o que também é um padrão quando se pesquisa para este vídeo. Ele também mencionou que as afirmações o ajudaram quando desenvolveu distonia focal nos primeiros anos de Dilbert. E o que aconteceria é que, assim que minha mão se aproximava do papel com um lápis, o dedo mindinho começava a ter espasmos. A mão estava perfeita de outra forma. Não havia problemas estruturais. Não era túnel do carpo. E descobri mais tarde, quando encontrei um médico que, por acaso, era especialista exatamente nisso, distonias focais, que é um problema cerebral. E a solução, eles disseram, era parar de fazer o que você está fazendo, que no meu caso significava não ser mais um cartunista. Mesmo sabendo que não havia cura ou tratamento conhecido, Adams persistiu. Ele tentou soluções alternativas, como desenhar com a mão esquerda ou amarrar o dedo mindinho ao anelar, sem sucesso. Parecia que a carreira de cartunista terminaria antes de começar. No entanto, ele desenvolveu uma técnica para auxiliar sua recuperação. E eu ficava sentado em reuniões chatas por horas a fio, e abaixo da mesa eu apenas tocava minha caneta no bloco de papel e depois a levantava antes que o espasmo acontecesse, porque eu podia, sabe? Tocá-la. E então cheguei ao ponto em que podia deixá-la lá por um segundo antes que o espasmo acontecesse e eventualmente continuei fazendo isso até que esse segundo se tornasse 2 segundos, 3 segundos. E por volta de 5 segundos, seja lá o que estava errado com meu cérebro, remapeou e simplesmente tirou o problema. Sim, através da pura força de vontade, Scott Adams curou-se de uma condição incurável. Embora seja difícil de verificar, tenho que dar a ele o benefício da dúvida, pois fontes respeitáveis suficientes relataram sobre isso, e é seguro dizer que ele pelo menos sofreu de distonia focal e a superou. Segundo Adams, em seu livro, meu médico afirmou que agora faço parte da literatura sobre este assunto, apesar de meu nome não ser citado. Mas só porque essa aflição particular havia terminado, não significava que ele estava livre ainda. Em 2005, Scott começou a ter dificuldade para falar em situações sociais, com palavras saindo de forma truncada e muitas vezes ficando presas em sua garganta. Ele supostamente passou quase 6 meses consultando diversos médicos, sem conseguir um diagnóstico adequado. Finalmente, ele decidiu consultar a internet quando conseguiu nomear sua condição, disfonia espasmódica. Quando ele consultou seu médico, ele recebeu o mesmo prognóstico que seu mindinho. Não havia cura e ele nunca mais falaria normalmente. Ele ficou assim por 3 anos, mal falando com alguém, até mesmo com sua família, em um ambiente de conversação. Na maior parte do tempo, ele precisava usar palavras monossilábicas ou uma forma básica de linguagem de sinais para expressar suas necessidades. Ele conseguiu melhorar um pouco através de um tratamento semanal, no qual Botox era injetado diretamente em sua garganta, mas isso estava longe de ser uma solução para o problema. Provavelmente não é necessário dizer que este foi um período difícil para Adams, pois ele se tornou cada vez mais recluso e se retraiu para o seu próprio mundo.
No entanto, ele foi alertado sobre uma cirurgia experimental na qual suas cordas vocais seriam separadas de seu cérebro para que pudesse restabelecer a conexão durante uma recuperação de vários meses. Apesar de ser informado que havia uma chance de 15% de que ele poderia remover permanentemente sua voz, Adams decidiu correr o risco. Felizmente para ele, essa acabou sendo a decisão certa, pois ele afirma que sua voz voltou mais forte do que era antes. Scott também atribui afirmações a essa recuperação, embora a conexão entre as duas coisas não esteja totalmente clara. Apesar de sua voz ter retornado, ainda havia efeitos duradouros dos anos sem ela. Como ele coloca, por 3 anos e meio, eu experimentei um total desligamento da vida normal e uma profunda sensação de solidão, apesar do amor e apoio de minha família e amigos. Foi por causa disso que o cartunista decidiu recorrer à internet para preencher o vazio. E isso pode ter sido o início da longa cadeia de dominós que levou ao fim do Gilbert como o conhecemos. Como já estabelecido em suas batalhas com nomes como Bill Griffith e Tristan Farron, Scott Adams não gosta de ser motivo de piada. E mais tempo online significava mais chances de ver seu nome difamado. Com o crescimento das redes sociais, as pessoas começaram a notar todas as coisas estranhas que Adams havia publicado. Em 2011, ele escreveu um post de blog detalhando suas opiniões sobre o movimento dos direitos dos homens, irritando ambos os lados do espectro político. Gostaria de falar diretamente com meus leitores masculinos que se sentem injustiçados pela supressão generalizada dos direitos dos homens. Superem isso, seus covardes. As mulheres são tratadas de forma diferente pela sociedade pelo mesmo motivo que crianças e pessoas com deficiência mental são tratadas diferentemente. É apenas mais fácil assim para todos? Não se discute com uma criança de 4 anos sobre não comer doces no jantar. Você não bate em um cara mentalmente incapacitado mesmo que ele te bata primeiro. E você não discute quando uma mulher te diz que está ganhando apenas 80 centavos para cada dólar seu, dia para lutas mais relevantes. Isso provocou uma pequena tempestade online, e ele minimizou o quanto do que escreveu realmente acreditava, alegando que estava apenas tentando ser diferente. Essas e outras coisas que Adams escreveu ao longo dos anos o tornaram uma peculiaridade da internet. Um desses lugares que começou a discutir sobre ele foi o site Metafilter, onde post após post foi criado criticando o cartunista por qualquer coisa, desde sua aparente misoginia até seu ego. Depois de um tempo, porém, uma conta misteriosa chamada Planet Chaos apareceu para defender o criador do Gilbert. Muitos haters por aqui. Odeio Adams pelo seu sucesso, mas algumas clarificações factuais são necessárias. Quanto ao ego de Adams, talvez você não entenda o que um escritor faz para viver. Ninguém escreve a menos que acredite que o que escreve será interessante para alguém. Nesta página, todos estão falando, pesquisando e obcecados por ele. O trabalho dele é ser interessante, não amado. Como alguém mencionou, ele tem um QI de gênio certificado, e isso é difícil de esconder. De imediato, as pessoas notaram que era apenas Scott Adams disfarçado. Os usuários do Metafilter o toleraram por um tempo, se divertindo em zombar do cartunista diretamente. Ninguém está sugerindo que Scott Adams é talentoso ou interessante. Ele certamente é rico, mas se isso não for o bastante para ganhar seu respeito eterno, então não há como consegui-lo. No entanto, Adams acabou revelando sua real identidade e desistindo da ameaça. Ele mais tarde foi ao seu blog para discutir o assunto, minimizando como se não fosse grande coisa e a crítica não o incomodasse. Na escala de comportamento imoral, onde o genocídio está no topo e usar spunks está perto do fundo, postar comentários sob um pseudônimo para esclarecer concepções errôneas prejudiciais é cerca de um nível pior do que spunks. Essa amostra demonstra a mesquinhez de Scott quando suas visões eram desafiadas. Se um fórum obscuro o irritava tanto, as coisas pioraram quando ele se tornou mais ativo no Twitter durante meados e final dos anos 2010. Se tornássemos legal para as crianças matarem seus agressores, muitos problemas desapareceriam. Criaríamos novos problemas, mas como poderiam ser piores? Isso é um experimento mental, não uma recomendação. Agora que as pessoas tinham um acesso sem precedentes aos cartunistas, no entanto, essas reflexões receberiam uma enxurrada de respostas negativas, muitas das quais seriam respondidas pelo Adams.
Estranhamente, ele se referiu a muitos de seus críticos como Keith, que, pelo que eu posso adivinhar, parece ser uma referência ao seu ódio pelo comentarista de TV Keith Olbermann. Porém, nem todas as suas publicações foram consideradas como esses peculiares experimentos mentais. Certa vez, ele tweetou sobre o motivo do cancelamento do programa de TV Dilbert anos atrás. Embora ele já tivesse falado sobre isso em 2006, seu novo raciocínio era muito diferente do que foi dado na antiga entrevista. Perdi meu programa de TV por ser branco quando a United Paramount Network decidiu que se concentraria em uma audiência afro-americana. Esse foi o terceiro emprego que perdi por ser branco. Novamente, o artista milionário não pôde deixar de responder à significativa resistência recebida. Isso é apenas uma pequena amostra do tipo de coisas que Adams postaria no Twitter, e para dizer a verdade, poderíamos passar horas simplesmente lendo seus tweets. Mas há mais um que vale a pena mencionar puramente por quão descarado foi. Em 2018, Justin, ex-enteado de Scott, faleceu tragicamente de uma overdose de fentanil aos 18 anos de idade. Ao mencionar o tiroteio em massa de 2022 em Highland Park, Illinois, Adams sentiu necessidade de relacionar os dois acontecimentos. Quando um jovem de 14 a 19 anos é um perigo para si e para os outros, a sociedade oferece duas opções à família de apoio. 1. Assistir pessoas morrerem. 2. Matar seu próprio filho. Essas são suas únicas opções. Eu escolhi a opção 1 e assisti meu enteado morrer. Fiquei aliviado por ele não ter levado mais ninguém. Não é preciso dizer que isso chocou a internet, e até hoje eu ainda não entendo o que ele estava tentando insinuar. Ele só cavou um buraco mais fundo quando o tópico continuou, falando sobre como não havia cura para esses jovens problemáticos, e a única esperança era criar algum tipo de área longe da sociedade onde eles poderiam se prejudicar. Adams foi fortemente criticado por essas declarações, pois as pessoas simplesmente não podiam acreditar que ele falaria tão insensivelmente sobre um menino falecido que ele teve uma participação parcial na criação. Ele, no entanto, não se arrependeu, se mantendo firme a cada resposta negativa que recebia. Como todas as outras controvérsias, essa também acabou passando, mas ainda permanece como uma mancha em sua reputação online. Claro, há um único fator para o novo sucesso de Scott Adams no Twitter em meados dos anos 2010, Donald Trump, que é provavelmente onde muitos da geração Z descobriram sobre o criador do Dilbert pela primeira vez. Eu me lembro bastante vividamente que logo após o início da campanha presidencial de Trump, Adams estava fixado no candidato. Isso se deve principalmente ao seu treinamento em hipnotismo e à sua teoria do comportamento humano como robôs úmidos. Veja, há outro pilar em sua visão de mundo, que é que existem pessoas que descobriram a chave secreta para controlar uma quantidade significativa da população global usando apenas suas palavras. Eu vejo Trump como um mago dos tempos modernos que está confundindo a mídia porque ele está jogando xadrez tridimensional em seu tabuleiro de xadrez bidimensional. Trump está falando diretamente com o subconsciente das pessoas. Tudo o mais que ele diz é apenas um sinal portador. Aqueles de vocês versados na retórica política online podem achar a frase xadrez 3D familiar. Ironicamente, revela-se que Scott Adams é o criador do infame meme do xadrez 4D. Kno Meme o cita como um dos primeiros indivíduos a circular a afirmação. Apesar de não haver comprovação técnica, é provável que sua declaração inicial tenha resultado na disseminação da frase. A propósito, você quer saber quem mais é um mestre feiticeiro? O apoio de Kanye West a Trump deu a Adams muitos novos tópicos para twittar nos dias seguintes, trazendo-lhe a maior atenção desde os tempos áureos de Dilbert. Um tweet interessante dessa época foi quando ele insinuou que Hillary Clinton estava ligada a terroristas. Se não ocorrerem ataques terroristas patrocinados antes da eleição, significa que o Estado Islâmico do Iraque e Síria prefere Clinton. Eles têm os meios. Pense nisso. Além disso, Adams afirmou que temia pela sua vida como um apoiador de Trump vivendo na Califórnia. Eu moro na Califórnia e não é bem assim. Seguro? Apoiar o Trump na Califórnia. Quero dizer, fisicamente não é seguro, e eu digo isso de uma maneira real. O bullying é uma das coisas que mais me incomoda. O site do Clinton agora está extremamente intimidador. Como provavelmente era de se esperar, essas declarações não foram exatamente populares.
As postagens e reflexões estranhas anteriores dele poderiam facilmente ser ridicularizadas, mas agora ele se jogou completamente na divisiva paisagem política de 2016 e as pessoas não conseguiam desviar o olhar. E você tem que dar crédito a ele por ter sido um dos primeiros a dizer na mídia principal que Donald Trump venceria. Como ele deu a última risada anteriormente, ele se tornou ainda mais ultrajante em 2020. Se Biden for eleito, há uma boa chance de você estar morto dentro de um ano. Os republicanos serão caçados. A polícia vai recuar. Enquanto muitos continuaram a zombar de seus experimentos de pensamento, esse comportamento começou a preocupar seus antigos fãs. Adams sempre foi estranho, mas suas últimas divagações atingiram um nível totalmente diferente. Eles se perguntavam o que havia mudado para causar um declínio tão rápido em sua saúde mental. Por volta dessa época, Adam começou a WenHub Interface, uma plataforma onde os usuários poderiam teoricamente se conectar com especialistas em qualquer área para bate-papos individuais por vídeo. Ele realmente começou este serviço em 2017, embora nada tenha acontecido naquela época, e como era 2020, é claro que havia uma criptomoeda anexada a ela chamada WenToken. Estranhamente, ele também decidiu tornar sua segunda esposa, a modelo do Instagram Christina Bacham, a vice-presidente da empresa. Isso foi baseado somente no fato de que ela era habilidosa em aumentar seu número de seguidores nas redes sociais. Sem surpresa, todo o site entrou em desuso poucos meses após o rebranding de 2020 e não se ouviu falar dele desde então. Ele e Bacham parecem se divorciar 2 anos depois. Este foi apenas o mais recente em uma longa linha de negócios fracassados que Scott criou, e era algo que ele podia se dar ao luxo de fazer. Enquanto Dilbert ainda era publicado em jornais diariamente, um fluxo constante de receita continuaria a entrar para financiar qualquer esquema que ele inventasse a seguir. Mas havia uma mudança no ar, pois ele iria arruinar sua própria vida sem motivo algum. Enquanto Scott Adams persistia com postagens políticas frequentes no Twitter, sua imagem pública se deteriorava rapidamente. Não ajudou que Dilbert, ou tirinhas em geral por falar nisso, dificilmente eram os gigantes culturais que já foram um dia. Nos bastidores, seus editores provavelmente começaram a ver Adams mais como um risco do que um benefício, e começaram a procurar qualquer motivo para se livrar dele. Em fevereiro de 2023, Scott descobriu uma pesquisa que perguntava a pessoas negras se concordavam com a afirmação "tudo bem ser branco", para a qual apenas os questionados disseram sim. O cartunista, indignado, foi para uma transmissão ao vivo para expressar claramente seus pensamentos sobre o ocorrido. De acordo com esta pesquisa, se quase metade de todos os negros não está bem com pessoas brancas, isso configura um grupo de ódio. E eu diria, com base na maneira como as coisas estão indo atualmente, o melhor conselho que eu daria para pessoas brancas é se afastar o máximo possível de pessoas negras. Para onde quer que você precise ir, apenas vá. Isso não só iniciou outra onda de indignação, mas jornais de todo o país optaram por retirar o Dilbert de sua programação. Seu distribuidor, Andrews Macmill Universal, cortou laços e a Penguin Random House cancelou o lançamento de seu próximo livro. Esse foi o fim. Scott Adams havia matado a galinha dos ovos de ouro que era Dilbert, efetivamente afundando sua carreira que ele passou anos construindo em um único dia. Por sua parte, o ex-cartunista profissional não parecia achar que tinha feito algo errado. Ele repreendeu no Twitter os editores que o abandonaram, alegando que não discordaram de seu ponto de vista. Na sessão de perguntas frequentes do site Dilbert, ele voltou à sua velha e confiável técnica, fingindo que não tinha realmente dito o que disse, pelo menos não totalmente. Por que Dilbert foi cancelado? Se você acredita nas notícias, foi porque eu sou um grande racista. Eu recomendo ficar longe de qualquer grupo de americanos que identifica seu grupo como os vilões, porque isso coloca um alvo nas suas costas. Eu estava sendo hiperbólico, claro, pois nós, americanos, não podemos nos afastar uns dos outros. Mas isso chamou muita atenção, como eu esperava. Mais do que eu planejei, na verdade, ele disse que era apenas um experimento de pensamento, como um movimento de xadrez 3D com seu cérebro de hipnotizador mago alto QI, e todos vocês são apenas peões que ele controla. E isso nos traz aos dias atuais. Então, onde está Scott Adams agora?
Como ele manteve todos os direitos sobre sua propriedade intelectual de quadrinhos, continua publicando Dilbert para assinantes pagos sob o título Dilbert Renascido, junto com sua outra série, Robôs Leem Notícias. Gostaria de apresentar uma reclamação formal sobre todo o racismo neste local de trabalho. Oh, uau, eu sinto muito. São as pessoas brancas, não é? Nós somos realmente péssimos. Sinto como se eu pessoalmente devesse algumas reparações a você. Todos nós somos colonizadores descendentes de donos de escravos. É uma mancha que nunca pode ser removida até que todos que se parecem comigo sejam banidos para o inferno. Diga-me qual branco fez isso com você. Ninguém foi racista contra mim. Vocês parecem ser racistas contra si mesmos. E francamente, é assustador. Como podemos compensá-lo? Você está repetindo isso? E ele continua postando no Twitter sobre política, como era de se esperar. Se ele economizar parte do dinheiro do auge do sucesso, provavelmente estará financeiramente bem pelo resto da vida. Mas suas reputações profissional e pessoal foram destruídas além do reparo. Scott Adams não pôde deixar as coisas quietas e permitiu que seu desejo de ser contrário arruinasse tudo o que havia construído. Acho que a melhor maneira de resumir toda essa história seria uma frase que chamou minha atenção enquanto lia seu livro agora humoristicamente intitulado Como Falhar em Quase Tudo e Ainda Ganhar Grande. Às vezes, a única diferença entre pessoas loucas e artistas é que os artistas anotam o que imaginam ver. Nas últimas décadas, dificilmente passou uma semana sem que um estranho na internet questionasse minha saúde mental. A parte racional do meu cérebro sabe que se muitos sugerem que eu possa estar louco, preciso considerar essa possibilidade.